Amém? Amém? Irmãos, eu quero dar um testemunho do que aconteceu ontem, senhor pastor. Amém? Com certeza. Eu fui convidado para um aniversário de 1 ano de uma criança lá na minha terra. Eu tive a oportunidade de chamar os irmãos para ir comigo, mas no intuito de quê? Que muitas das vezes eu venho no altar do Senhor, chego aqui na frente e dou o testemunho, mas eu não tenho aqui a presença das pessoas envolvidas nesse testemunho para testemunhar junto comigo. Então sou eu que estou falando com a presença do Espírito Santo de Deus. E na realidade ontem eu queria a presença dos irmãos para escutar daqueles irmãos lá o fato acontecido com as pessoas que aconteceram. Amém. E eu tive, Deus foi tão assim maravilhoso comigo, porque Ele me permitiu estar na presença do pastor. Amém. Naquela reunião de ontem. Mas ao chegar lá, algo me incomodava. E o pastor viu. Eu não parava na cadeira, eu ficava aflito, porque eu queria, e só enchendo de gente. Chegou mais de umas 120 pessoas lá, o pastor viu. E 95% daquele povo que chegou, todos os irmãos nossos em Cristo. Amém. Amém. E aí, eu pedi a oportunidade que me desse, pelo menos, 10 minutos. Para que manifestasse o poder de Deus ali, porque sem a presença dele e sem o fato consumado, não existiria aquela festa. Porque a pessoa que estava ali não tinha sido chamada. E eu invoquei ele na oração que eu fiz. Porque eu chamei o Espírito Santo de Deus para fazer parte, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Principalmente numa reunião de família, numa festa, num aniversário, convida-se o pai, o Filho e o Espírito Santo para fazer parte. Amém. Em primeiro lugar. Aí, irmãos, o que aconteceu? Eu fui até o patrocinador daquela festa, que era o meu primo, o avô, no sentido de quê? Que ele desse para esse irmão a oportunidade de falar do Pai. Porque tudo que estava acontecendo ali ontem era por honra e glória dele. Aleluia. E eu fiquei desinquieto naquela cadeira. Enquanto não deram a oportunidade, e o pastor viu, me deram a oportunidade, eu virei para o meu primo e falei com ele. Primo irmão, foi assim que eu apresentei para o pastor. E foi pedir a ele, ó, se você me der a oportunidade, eu quero manifestar o poder dele ali. E falar da presença dele, do que aconteceu, porque a sua nora não tinha condição de ter o filho. E tudo começou com a unção de Deus na vida dela, abrindo a madre seca para que viesse esse varão aqui na terra, o adorador dele. Então eu preciso falar isso, porque a maioria desse povo aqui não sabe dessa história. Eu preciso manifestar o poder dele ali. Aleluia. Se você me permitir, irmão, eu vou. Se não, é entre vocês. Olha o que eu falei com ele. Eu tenho um pastor com testemunho. Na mesma hora, ele foi lá falar com o pai da criança. E em seguida veio a resposta para mim. Irmão, fiquei agora. Ele já ficou preocupado em abrir o espaço para a manifestação do Senhor ali. E foi dado. Ainda falei para o pastor, o pastor da igreja não chegou ainda. Então vai ser testemunho, em seguida oração. Então prepara aí. Mas aí ele chegou, o pastor chegou. E aí nós fomos em 3 lá. Porque eu pedi a presença do pastor junto com outro pastor e um evangelista. Pai, Filho e Espírito Santo. Estava representado ali. E aí foi passada a palavra. A partir do momento que passou a palavra, a manifestação do poder de Deus foi ali na hora. Falei com os irmãos que estavam presentes. Vocês não sabem o que aconteceu. Muitos de vocês não sabem. Mas o que aconteceu foi o seguinte: foi o toque do Espírito Santo na madre dessa varoa, aonde ela não enxergava, ela só estava enxergando a derrota. A partir do momento de uma oração, a partir do momento da unção, de uma gotinha do sangue camesim derramado lá na cruz do Calvário, que foi pedido que entrasse naquele povo, restaurando plena e perfeita saúde que vem do Pai
para que a madre dela fosse aberta, da mesma forma que foi Sara, da mesma forma que aconteceu com o pai da fé, Abraão. Glória a Deus. Enxergou, ela não, ela sorriu, tanto é que Isaac foi chamado pai do riso. A partir do momento da manifestação do poder de Deus na vida dela, e ela enxergou isso, ela passou, enalteceu o Senhor. O que aconteceu? Veio o João, e foi no aniversário de um aninho dele. Mas algo especial tinha que acontecer ainda, porque no dia da oração veio na minha cabeça, o Espírito Santo colocou, eram 2. E aí eu fiquei em dúvida, será que é gêmeos? Não, ela teve o João, que está grávida de 2 meses e meio. Está vindo a segunda agora, é um casal. Glória a Deus. Eu perguntei para ela, você já viu o sexo? Ela disse não, mas eu já sei. Porque quando foi orado, eu falei, pô, você vai ter um varão primeiro, está lá o João. Amém, eu vi. Tá? E agora o segundo é a menina. Mas tudo aquilo, irmãos, que foi falado aqui na frente, todo testemunho que foi falado aqui na frente, todos eles chegaram para o pastor e confirmaram. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade mesmo.